Homem que é homem não chora. Lamentações 3, nós vamos ler os versos 21 a 26. Pode passar, Marcela, e aí a gente já começa a ler o texto. Vamos ler juntos aí esse texto da palavra? Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam cada manhã. Pode passar, Marcela. Ok, vamos lá? Digo a mim mesmo: o Senhor é minha porção, por isso esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Queridos, esse texto da palavra de Deus é com certeza muito conhecido por todos nós. As misericórdias do Senhor se renovam, né, sobre nossas vidas. Nós citamos muitas vezes esse texto, mas o contexto nos conta então que Nabucodonosor, ele invade pela terceira vez o reino de Judá, e nessa terceira vez ele é um pouco mais letal, vamos chamar assim. Ele destruiu totalmente a cidade de Jerusalém, as casas, os muros, tudo foi destruído, e ele leva para a Babilônia o melhor dos habitantes daquela cidade, não é? Os jovens, as pessoas de maior projeção, os líderes. A estratégia expansionista de Nabucodonosor era uma estratégia que arrastava, levava como estratégia tirar ali daqueles lugares, daqueles países, o melhor que pudesse se reestruturar como país e se reorganizar. Então Nabucodonosor, na sua política expansionista, levava o melhor ali daquela população, das pessoas ali. O templo do Senhor foi destruído, os tesouros do templo foram levados para a Babilônia. Nabucodonosor permitiu que Jeremias escolhesse ficar em Jerusalém ou ir também como cativo para a Babilônia. Jeremias preferiu ficar. Jeremias, estrategicamente, nós podemos entender Deus conduzindo a história em todos os momentos, preferiu ficar e sofrer as dores junto com o povo e viver aquele momento ali de luto, de lamentação. E é a partir desse momento da vida de Jeremias que o livro de Lamentações então é escrito, está sendo composto, né? É a composição desse livro, né? Então ele está vivendo isso. Agora, o que é importante, mesmo sendo conhecido como profeta chorão, Jeremias, ele era uma pessoa otimista, ele era uma pessoa de oração. O otimismo vai embora do nosso coração quando nós deixamos de orar. Nós podemos estar vivendo o momento mais desafiador, o problema mais sério, estamos diante das situações mais desafiadoras da nossa vida. Quando nós deixamos de orar, nós somos então derrotados nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Não sei se você já encontrou alguém vivendo luta, mas uma pessoa alegre, uma pessoa otimista, uma pessoa que fala do futuro, uma pessoa que fala da manifestação do poder de Deus. De repente você encontra uma outra pessoa que está vivendo também lutas, desafios, totalmente prostrada, totalmente decepcionada com a vida, querendo que tudo se acabe. Qual é a diferença? A diferença é a oração. Quando eu e você temos a disposição de buscar a face de Deus e nos colocarmos diante do Senhor em oração, a alegria não vai embora, mesmo vivendo lutas, mesmo vivendo situações desafiadoras. Esse é o segredo. Não é que o problema foi resolvido,
Não é que a situação sumiu, não, ainda estamos vivendo, mas o otimismo, a alegria, o testemunho, o desejo de adorar, de louvar, não vai embora. Jeremias era uma pessoa tímida. O texto sagrado nos conta que ele assim se declara, porque no texto do profeta Jeremias, capítulo 1, dos versos 4 a 6, diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. É comum nós vermos na palavra de Deus alguns homens sendo então chamados por Deus, como Gideão, como Moisés, e colocando impedimentos ao chamado de Deus, à vocação de Deus, ao desafio que Deus está colocando. Não sei se você se sente assim, quando você ouve um desafio e se empolga em relação àquilo que está sendo colocado, e de repente você diz: ah, tem gente mais capaz. Aqui na igreja tem muita gente boa, eu acho que não vai dar certo não. Eu não nasci para isso. Eu não nasci. Já ouviu alguém falando assim? Eu não nasci para isso. É isso aqui. Jeremias disse assim: ó, Senhor, eu não nasci para esse negócio não. E aí Deus está dizendo: mas foi eu que te formei. Foi eu que te formei. Está dizendo para mim? O que você está dizendo para mim? Presta atenção no que você está falando, né? Jeremias está enfrentando a hostilidade, a solidão, a angústia e a sensação de um aparente fracasso ministerial. Jeremias pregou 40 anos pregando, e a sensação era que ele está falando para as paredes, né? Já teve essa sensação também, não? Está falando, ninguém está prestando atenção em você. E fala de novo, e fala outra vez, e repete de novo. Aí você fala: vou parar de falar, não vou falar mais nada. Né? Quando o castigo vem através de Nabucodonosor e alcança então a nação de Judá, o povo de Deus, não é? Jeremias responde com grande tristeza e compaixão. Nós estamos falando sobre compaixão. Por que Jeremias responde assim? Porque era o povo dele. Nós não podemos nos alegrar, mesmo quando falamos e a pessoa não nos ouve, e depois ela se arrebenta na vida. Nós não temos o direito de dizer assim: não te falei? Não te falei? Está vendo só? Nós não temos esse direito, irmãos. Eu cansei de falar para você: olha a confusão que você se meteu. Bem feito. Nós não temos esse direito. Biblicamente não. Até falamos, mas biblicamente não temos esse direito, porque a postura de Jeremias aqui é de lamento. Uma coisa, está ruim? É eu aqui? Ok. Os lamentos de um homem de Deus revelam o fato de que ele é um homem de Deus, um filho de Deus, mas um homem. Interessante que nós não podemos nos esquecer da nossa fragilidade. Mesmo sendo homens de Deus, mesmo tendo experiências e testemunhos do poder de Deus, nós continuamos sendo homens. Então é perfeitamente compreensível na minha e na sua vida este momento em que nós nos prostramos diante do Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor e nós estamos buscando do Senhor a solução para o momento que nós estamos vivendo. Vamos ler um pouquinho sobre a ocasião que Jeremias permaneceu entre as ruínas de Jerusalém e que talvez foi um dos mais desafiadores da vida dele.
Se nós perguntarmos para um judeu, ele vai dizer para nós que o momento mais crítico, mais triste da história do povo judeu foi o Holocausto, com certeza. Mas se nós tirarmos o Holocausto, é muito provável que o judeu diga: foi quando o templo foi destruído por Nabucodonosor, os nossos jovens foram levados cativos, nossos muros foram derrubados. Esse foi o momento mais... Então, assim, numa análise, é um momento muito desafiador, é um momento de muita tristeza e de grande desafio na vida deste homem. Se você puder acompanhar aí em Lamentações, o capítulo 3, o verso de 1 a 20, nós vamos ler algo muito, muito especial daquilo que Jeremias está falando a respeito do momento que eles estavam vivendo. Então ele diz assim: eu sou um homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não a luz. Sim, ele voltou sua mão contra mim, fez após vez. O tempo todo fez a minha pele, a minha carne envelhecerem e quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar, fez-me habitar na escuridão como os que há muito morreram. Cercou-me de muros, não posso escapar, atou-me a pesadas correntes. Mesmo quando clamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Ele impediu o meu caminho com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas sendas, como um urso à espreita, como um leão escondido. Arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixando-me abandonado. Preparou o seu arco e me fez alvo de suas flechas. Atingiu o meu coração com flechas de sua aljava. Tornei-me motivo de riso de todo o meu povo. Nas suas canções eles zombam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras, pisoteou-me no pó, tirou-me a paz, esqueci-me do que significa prosperidade. Por isso, meu esplendor já se foi, bem como tudo que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, na minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e minha alma desfalece dentro de mim. Ele está contando o que estava vivendo, a luta que ele estava enfrentando, as dores que ele trazia no peito. Mas é interessante que ele não descreve isso como se fosse uma experiência do povo, mas era uma experiência pessoal dele. Ele não está contando isso em relação a um povo rebelde, obstinado, indiferente, incrédulo. Ele está falando dele mesmo, porque ele é parte do povo. Então ele fala de uma experiência pessoal. Ele não está dizendo deles, ele está dizendo de nós. Ele não está contando nada a respeito daquelas pessoas a quem ele 40 anos pregou, ensinou, admoestou. Ele não está falando, ele está falando dele. Ele está inserido, ele está dentro daquele momento, ele está falando da experiência dele. Irmãos, se nós precisamos resgatar isso na vida da igreja. Você não pode ter uma vida autônoma, não pode imaginar que você pode viver a vida cristã do seu jeito, da sua maneira. Não pode, porque é todos nós que estamos nisso. Toda a igreja de Cristo está envolvida nisso. Não é você, nas suas decisões, nas suas precipitações, na sua teimosia. Não, é todos nós, é o corpo de Cristo, é a igreja de Jesus. Nada é mais perigoso na vida de um crente do que ele imaginar que ele pode viver a vida dele do jeito dele. Vem na igreja quando quer, faz o que quer, do jeito que ele quer. Nada mais estranho.
E é por isso que ele diz: é minha a luta é minha. Estou sentindo isso. Ah, mas foi o povo, foi a família de tal pessoa. Não, foi eu, sou eu. Mas é filho de não sei quem, é meu filho, é minha filha. Não, é uma família aí da igreja que... Não, os nós. É isso que Jeremias nos ensina. Ele fala dele aqui, ele está descrevendo o povo. É o momento em que Deus está pesando a mão sobre a vida daquela nação, mas ele diz assim: uau, eu tenho sentido isso na minha carne. Veja o que diz o verso 21 e 23. Depois então desse momento em que Jeremias fala do momento que o povo estava vivendo, da indiferença do povo, do juízo de Deus. Então, o que Deus nos chama a fazer, então, à luz do texto da palavra de Deus? Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. O amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis, grande é a tua fidelidade, suas misericórdias se renovam cada dia. A impressão que dá é que Jeremias, ele está num turbilhão, ele está num momento assim, de repente ele sai daquilo e ele vem aqui, ele diz: opa, pera, não, deixa eu dizer algo a mim mesmo, deixa eu falar para mim mesmo algumas coisas a respeito do amor do Senhor. Quero falar algumas coisas. Diante de tantas imagens que ele está testemunhando, desgraças captadas pelos olhos ao sair da prisão, Jeremias, absolutamente chocado, ele diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu posso dar voz de comando à minha memória, eu posso dar voz de comando aos meus sentimentos, eu posso dar voz de comando àquelas situações que vão tomando conta de mim. Eu não sou alguém que não tem ainda o controle, a não ser que eu perdi o juízo, não, mas nós podemos aqui dar voz de comando. E é interessante, irmão, se você já conviveu com alguém com mal de Alzheimer, com alguma dessas doenças que vão de alguma maneira impedindo uma lucidez, mas se essas pessoas elas foram educadas, criadas, ensinadas na palavra de Deus, quando você canta um hino, eles param para ouvir, e é capaz de começar a cantar também. O subconsciente é ajudado nesse tempo. Um versículo bíblico, alguma coisa, está vivo na memória, né? Quero trazer à memória. Um cântico, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória. Eu queria perguntar para você então sobre uma coisa que nós normalmente ouvimos e fomos criados assim. Eu sou de uma geração em que, se eu brigasse na escola e chegava em casa meio raspelado da briga, eu tomava outro cacete. Porque naquela época tinha esse negócio, né? Homem que é homem não chora. Não tinha esse negócio, Nutella, eu vou lá, vai lá a mãe, né? Se tomasse um cascudo na escola da professora, ai de quem reclamasse da professora. Rapaz, eu sou de uma época assim. Hoje, nossa, os professores é capaz de ser mandado embora da escola, um processo, porque chamou a atenção do filhinho que está com o celular na hora da aula. Eu sou de uma outra geração, eu sou um negócio assim. Então, às vezes,
tinha aquela confusão na saída da escola. Aí você chegava meio troncho em casa, meio raspelado. Tá rindo, né, Júnior? O Júnior tá rindo. Todo meio raspelado assim. Aí, o que aconteceu? Ah, tá quieto, quer. Você apanhou? Vai apanhar de novo. E não chora. Não chora. Engole esse choro. Olha, um negócio maravilhoso. Era para ser todo mundo meio, né? Mas estamos firmes aí, porque, né, tem uma geração chegando aí que não pode nada disso. Do que orar muito pelas moças, né? Meu Deus, né? Encontrar um cara raiz aí, porque Nutella, ó. Então, homem que homem não chora. E aí a gente cresce com esse negócio, né? Mas a Bíblia conta para mim, para você, que Jesus Cristo chorou. Chorou junto com as irmãs de Lázaro ali naquele momento, né? Do sepultamento, da dor que estava sendo vivenciada ali pelaquela família, pelo amor que ele tinha por eles. E também Jesus chorou pela cidade de Jerusalém, quando ele se aproxima. E ele então chora por aquela cidade, dizendo: puxa, quantas vezes Deus quis ajuntar vocês, o povo dele, como uma galinha que ajunta os seus pintinhos, vocês não estão nem aí, e vai vir sobre vocês juízo. Ele chora aquele momento ali, não é? Então qualquer pessoa madura espiritualmente, presta atenção nisso, qualquer pessoa madura na vida cristã, pode confirmar que são durante as provas da vida, as dificuldades da vida, que nós ficamos mais próximos de Deus. Quando nós estamos vivendo tribulação, quando nós estamos vivendo a luto, a dor, a perda, nós não queremos ouvir falar de Deus, nós queremos falar com Deus, nós queremos ter um diálogo com Ele, nós queremos saber algo, nos colocamos diante dEle, não é? Quando o sofrimento, a dor, a dificuldade nos alcançam, nós então queremos estar mais próximos de Deus, e é absolutamente legítimo isso também, não é? Você está meio indiferente com as coisas de Deus, meio frião aí, não aparece em nada mais, mas de repente aperta o sapato, de repente um resultado do exame que não foi legal, o médico falou assim: não gostei, vamos fazer mais um outro exame. Perdeu o emprego, alguma situação familiar, aí a gente se lembra de buscar Deus, né? Buscar Deus. É legítimo, não se sinta culpado por isso não, né? Porque algumas pessoas dizem: como é que eu vou chegar lá na igreja agora e pedir oração? Pode pedir, Deus é maravilhoso, né? O sofrimento, ele é tanto traumático quanto terapêutico. Presta atenção nisso. O sofrimento é traumático. A gente ouviu o testemunho aqui do irmão Faciroli. Traumático, né, Faciroli? Traumático. Sonhava na UTI, né? É um negócio assim. Mas é terapêutico. Ninguém passa por uma experiência assim e continua a mesma pessoa, hein? Muda. Tem que mudar alguma coisa, porque peraí, não é possível isso. Uau, Deus me libertou, Deus me curou, Deus me restaurou. Mudou. Então o sofrimento, seja ele voluntário ou involuntário, né? Ele é bastante revelador, demonstra quem você realmente é e revela o que você acredita sobre Deus, testa você em níveis mais profundos. Pastor Leandro Peixoto, falando sobre esse texto de Lamentações, é quem fala essa observação.
Olha o que diz Romanos capítulo 5, verso 3 e 5. Também nós nos alegramos ao enfrentarmos dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para o desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Olha o que Paulo diz: as dificuldades, as provações contribuem para que a gente cresça, que a gente se desenvolva, para que o nosso caráter seja moldado. Verso 24 a 26, digo a mim mesmo: o Senhor é a minha porção, por isso esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam, portanto é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Jeremias tinha conhecimento da história do povo, e ele tinha também conhecimento de que Deus sempre tratou o povo dele com graça, com misericórdia, sempre atuou em favor do povo. E é isso que ele faz. Ele traz à memória dele as experiências vividas e a maneira como Deus foi cuidando da nação, desde Abraão e de todas as experiências vividas, não é? Então, o que a gente aprende aqui, irmãos, em relação à nossa vida? Trocando aqui em miúdos, né? Nós temos que trazer Deus imediatamente à avaliação do momento em que nós estamos vivendo. Você está diante de uma situação inesperada, você está diante de uma situação que você não planejou, você está diante de uma situação que você não imaginava. Estou vendo a Andréia aqui. Andréia, que bom te ver. Essa menina tem um testemunho de vida, irmãos. Uau! Você contrariou todos os médicos, radicalmente. Contrariou? A Andréia é aquele crente que, se morrer afogado no Piracicaba, tem que procurar para cima, não para baixo, porque ela vai ser achada lá em cima. Nós temos que trazer Deus à avaliação do momento, da circunstância. E é interessante que a situação de Jerusalém ali, ela não mudou após a oração de Jeremias, mas a sua tristeza foi embora, seu desânimo foi embora, a esperança reacendeu o seu coração. Então, quando eu trago Deus à avaliação das circunstâncias, você foi mandado embora da sua empresa, você foi ao médico, o médico diz que você está com suspeita não sei do quê. E aí você traz Deus, está aqui a minha vida, sou eu, aqui, ó, esse é o diagnóstico, esse aqui é o diagnóstico. Foi o rei Ezequias que fez isso, pegou a carta que foi enviada lá para ele, ameaçando, então ele pegou a carta e mostrou para Deus: Deus, ó, o que os inimigos estão dizendo, ó, está vendo, Deus, ó. Então, o médico disse isso aqui. Então você traz Deus imediatamente. Sabe o que é essa palavra imediatamente? Porque a gente traz Deus depois de ouvir 500 mil pessoas. E aí então a gente se lembra que a gente pode trazer Deus a avaliar as circunstâncias. Então o que nos diferencia, irmãos, daqueles que não conhecem a Deus? O que nos diferencia? Não são as circunstâncias, porque crente fica desempregado, crente pega câncer, crente é atropelado, o carro do crente é roubado. Ontem estava aqui o irmão falando que o carro dele foi roubado. Mas o cara também é um pé frio, porque ele ia fazer a vistoria a 1 da tarde, 10 horas roubaram o carro dele.
Falei, rapaz, só uma oração de descarrego aí. É muita zebra. Estava agendado 1h da tarde. Roubaram às 10 e pouco da manhã. Eu falei, rapaz do céu. O crente passa por isso. Os crentes lá na Ucrânia, na Rússia, em todos os lugares, estão vivendo essa situação. O crente passa por essa situação. Mas como é que eu e você somos diferenciados ou podemos manifestar uma maneira de encarar? Nós reagimos de uma maneira diferente às circunstâncias. Nós não reagimos conforme todo mundo, que não tem fé, não tem esperança, sabe? Não, peraí, Deus está no controle, Deus está assentado num alto e sublime trono lá. Então, se está difícil, se mantenha firme, confiante, otimista, foque em Deus, renove a sua fé diante do Senhor. O cristão é aquele que tem uma percepção clara da soberania de Deus. Ele não olha a vida como se os problemas acontecessem por um determinismo cego, né? Não. Então a questão não é se acontecer, mas quando acontecer. Vai acontecer. Se você não tem experimentado nenhuma dificuldade na sua vida, está tudo certinho lá, fica atento, porque de repente dá uma guinada a vida. Pastor, que é isso, pastor? Que sermão maluco é esse? Está repreendido essa palavra. Mas a Bíblia diz que é assim. A tristeza, a doença, o sofrimento, o fracasso, a fadiga, elas acontecem. Eu estou com esse número aqui, eu preciso atualizar ele, eu não sei se é correto, mas 400 pastores no ano passado se suicidaram. Nesses últimos meses aí da pandemia, 400 pastores. Uau! Meu Deus! Então isso faz parte da vida, está aí no contexto, todo mundo está nisso, não é? Então não seja surpreendido pelos problemas, não seja surpreendido pelas dificuldades. O que Jesus nos aconselha a focar? O que eu e você aprendemos com Jesus em relação à soberania de Deus, ao poder de Deus, ao controle de Deus sobre todas as coisas? Veja lá, Mateus 10, 28 e 30. Não tenham medo de quem querem matar o corpo. Eles não podem tocar a alma. Tenham somente a Deus, temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Quanto custam 2 pardais? Uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento de seu Pai. Quanto a vocês, até o cabelo de sua cabeça estão contados. Uau! Eu gosto de pardal. Eu acho que tem pouca gente que gosta de pardal. Eu nunca vi ninguém criar pardal. Mas eu de vez em quando eu jogo um pão para o pardal. E outro dia estava um calor, rapaz, um calor aqui, aquele dia americano, aquele calor. Abri a torneira ali para correr água. Rapaz, juntou muito pardal ali. Eu acho que um avisa o outro, deve ter um WhatsApp, um grupo, alguma coisa. Juntou. Eu gosto de pardal. Tem uns que gostam de outros passarinhos, eu gosto de pardal. Mas olha o que Jesus está dizendo: desenvolvam um temor inteligente. Tem gente que está com medo de perder emprego, tem gente que está com medo de pegar Covid, tem gente que está morrendo com medo de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Qual é o temor inteligente? É você olhar para Deus. Temam somente a Deus. É Deus quem nos livra da condenação eterna.
é Deus quem tem o nosso nome escrito no livro da vida, é Deus quem supre as nossas necessidades, é Deus que vem ao nosso encontro. Então, glorifiquem o nome de Deus. Tem gente que tem mais medo da morte do que do pecado. Tem gente que tem mais medo do açúcar do que do pecado. Açúcar. Açúcar. Nossa. Tem gente que tem medo do colesterol. Não estou dizendo que não tem que ter, mas equilibra esse negócio. Equilibra isso, cara. Maior temor está em agradar a Deus, em servir a Deus, em... Segredo de saber sofrer segundo Jeremias é esse. E esse também eu pego lá do pastor Leandro. 3 coisas. Você tem caneta aí? Está com o celular? Anota aí. Alguma coisa em algum lugar. Depois você acessa o canal e pega lá de novo. Encare o sofrimento, não fuja dele. Pode ir, Marcela, vai caminhando aí. A Marcela gostou, homem que homem não chora. Ela parou ali, olha que legal. Aí, Marcela. Encare o sofrimento, não fuja dele. Olha o que diz o texto: como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo, lembro-me sempre destes dias terríveis, enquanto lamento a minha perda. Não fuja, não tente ignorar, não sublime, não fique aí, crente com problema, crente com desempregado, crente. Não, encare o problema, realmente. Eu acho interessante que algumas pessoas, elas vivem algum tipo de dificuldade e elas dizem assim: não conta nada para ninguém. Uma doença, um desemprego, sei lá o quê, cara. Segundo, leve o sofrimento a Deus em oração e espere, né? E espere. Aí o verso 21 e 22. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. O amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis. Leve o sofrimento a Deus em oração e espere. Você prestou atenção no hino que nós cantamos em fervente oração? Acho que não, né? A gente canta no automático, mas é interessante que o autor diz assim: se você não deixar lá no altar do Senhor a sua preocupação, a sua oração não será ouvida, porque você deu e tomou de volta. Você entregou para Deus, mas daí você acredita que Deus não vai realmente cuidar, então é melhor você colocá-la de novo e sair com ela de novo, né? Contando para todo mundo o seu problema e a sua dificuldade. Então leve o sofrimento a Deus em oração e espere. Está aqui, Deus, está nas tuas mãos. O Senhor é soberano, o Senhor tem poder, o Senhor pode me curar agora, o Senhor pode usar da maneira que o Senhor quiser o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia. Eu estava aqui conversando com um irmão aqui outro dia, semana passada, acho que essa semana, e ele estava no culto aqui, e o pastor Adilson pregando, e ele disse assim: pastor, Deus falou comigo que eu estava curado, e desde aquele momento, pastor, eu tenho me sentido realmente liberto, curado, e eu sei que foi Deus quem fez. Então não fica no culto contando nada, fica aqui focado no louvor, na adoração, na oração. Fica focado, fica olhando assim para o teto. Fica olhando para o teto. É muito interessante o judeu, porque o judeu
Que hora nós estamos? Ixi, 10h17. O judeu, ele põe as mulheres separadas dos homens no momento de oração e tudo, né? Sabe por quê? Porque o judeu entende que nada pode distrair a sua atenção naquele momento que ele está falando com Deus. Então você está orando ali concentrado, passa uma mulher assim, aquele Boeing perto de você assim, aí você fala, E é por isso também que nós precisamos parar com esse negócio de ficar circulando na hora da oração. Eu já pedi para o pessoal da transmissão focar quem está orando, porque aqui vira um salseiro. Aí fica todo mundo olhando o que está acontecendo, o que houve? O que houve? Eu vou continuar falando, eu estou chegando a 65 anos de idade. Estou ficando ranzinza. E a sede que dá? E a vontade de ir no banheiro, que é incontrolável, incontrolável. O cara pode ter qualquer problema. Chegou aqui na igreja, ele é curado, ele vai no banheiro automaticamente. Terceiro, sustente a sua fé pela palavra de Deus e de ninguém mais. Olha o que diz o verso 23 ao 26. Grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam cada manhã. Digo a mim mesmo, o Senhor é a minha porção, por isso esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Pare de ficar acessando o Google lá para saber alguma coisa sobre qualquer coisa. Coloque diante do Senhor, coloque a sua vida diante do Senhor. Ore. Deus tem poder para falar ao seu coração, ao meu coração, ao nosso coração. Deus tem essa liberdade de se manifestar em nossa vida. Não existe biblicamente a oração mais forte do irmão tal. O irmão tal tem uma oração forte. Não, todas as orações são ouvidas por Deus e não precisa necessariamente que seja tal pessoa. Não existe isso biblicamente. É você, é eu, somos nós, que podemos chegar ao trono da graça, que podemos orar. Você vai visitar uma pessoa, a pessoa está lá meio perrengue, você diz assim: vou trazer o pastor da igreja para orar por você. Está repreendida essa palavra, ora ali, cara. É você, a bola é tua. E se a pessoa quiser ser ungida, unja essa pessoa. Porque se aquele momento é importante na vida dela, faça isso. Faça isso. Por fé, não é o óleo, é a oração. Você corrige, mas ora. Não fica com esse negócio assim: vou trazer o pastor da igreja. Vai lá o pastor. O pastor fica todo cheio. Pastor, tem uma pessoa lá perto de casa para você orar, porque a sua oração, meu Deus do céu, oh Jesus, tem misericórdia da igreja, não é? Eu já contei para vocês, rapidamente para encerrar, missões, né? Um missionário aí num desses países aí, acho que lá na África, não sei aonde, Ele pregava o evangelho, ninguém se convertia. Ficava ele e a esposa dele lá na casa esperando que todo mundo viesse, ninguém vinha, aquele negócio. Aí chega um dia lá, chega uma pessoa trazendo uma vaca. E aí o missionário falou: o que é isso, né? O camarada falou assim: o senhor pode orar pela minha vaca? Ela não está bem. Foi difícil levantar ela para trazer ela aqui, mas eu já pedi para não sei quem, curandeiro, não sei quem, não sei o quê, e o senhor diz que também tem um Deus, e eu quero que o senhor ore ao seu Deus para curar a minha vaca, que é a única vaca que eu tenho.
Aí o missionário foi lá buscar nos livros lá de teologia, não sei aonde, nunca ninguém me ensinou a orar por vaca. Mas o Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo, aqueles que nele habitam. Então vou orar. Abençoou a vaca. O camarada levou a vaca embora. Depois de 3, 4 dias, chega lá mais umas 10 vacas. Cada um trazendo uma vaca. Eu disse que o senhor orou, minha vaca foi curada. Agora o senhor pode orar por essas vacas aqui que também não estão bem. Bom, resumo da história: aquele povo todo se converteu pela oração que foi feita para curar a vaca. Ninguém queria ir embora mais. Não, o seu Deus realmente pode curar. Então, ore você, clame a Deus, dobre seus joelhos e creia que Deus ouve, Deus intervém. Então, só sustente a sua fé pela palavra de Deus e de ninguém mais. Como eu disse, eu peguei essa dica aí, essa orientação do Leandro, né? O pastor Leandro foi pastor aqui na Igreja Central de Campinas, e achei muito interessante ele pontuando para nós terminarmos esse momento com oração. Nós vamos para a EBD, não se fique perdida por aí não, nós vamos para a EBD, tá bom? Se colocar em pé, coloque diante do Senhor a sua necessidade, as lágrimas, as lutas, as dificuldades que você tem vivido. Pai, nós queremos em nome de Jesus pedir que o Senhor manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia de uma maneira muito especial, Senhor, aqui entre nós e também na vida daqueles que nos acompanham pela internet. A palavra possa alcançar cada coração nas suas necessidades, que nós possamos, ó Deus, ter a alegria mesmo em meio às dificuldades, que nós possamos ter resgatado em nós essa esperança viva, e que nós possamos, ó Deus, absolutamente caminhar seguros de que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que seja a tua vontade, sem que seja a tua permissão, Pai. Pai, assim como o Senhor cuida dos pardais, o Senhor cuida dos lírios do campo, o Senhor cuida, ó Deus, da tua criação, que revela a tua glória, o Senhor cuida de nós em cada detalhe. Se há alguém aqui entre nós que ainda não entregou a sua vida a Jesus, para desenvolver esse temor inteligente, nós nos curvamos diante do único que tem a autoridade de livrar a nossa alma do inferno. Nós servimos a esse Deus verdadeiro e temos mais medo do pecado do que da morte. Que o Senhor nos livre de pecarmos contra ti. Nos ajuda nisso. Abençoa-nos no restante desse dia, escola bíblica agora, aqueles que estão conosco, nos visitando, sintam-se acolhidos, abençoados, ó Deus, que o Senhor estenda a tua mão de poder sobre também todos aqueles que estão nos acompanhando. É a oração que fazemos e a fazemos em nome de Jesus, amém, amém.